Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudar um texto do irmão Anderson Silva e Costa. Ele é bacharel em teologia, ele é economista e também advogado. Ele é servidor público estadual lá em Manaus, no Amazonas. E ele escreveu um texto que se chama Obedece Quem Tem Juízo. Eu já aviso os irmãos, pega a sua Bíblia, porque o texto é bem comprido e para não ficar muito chato, só eu lendo e os irmãos só aí escutando, pega aí sua Bíblia para a gente acompanhar junto, tá bom? Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu não escrevi uma linha do que está escrito aqui nesse texto, foi o irmão Anderson Silva e Costa, o que eu vou fazer? Ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, nós pedimos que a Tua palavra, ela entre no nosso coração e realmente nós possamos aplicá-la em todos os aspectos da nossa vida, que nós possamos aprender e ensinar. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então pega lá, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 5, não é pouca coisa não, é muita coisa, vamos ler juntinho, tá bom? Então vai lá. São os 10 mandamentos para a comunidade da aliança. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e os estatutos que hoje lhes dou para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai, não com nossos antepassados que o Senhor fez aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse: eu sou o Senhor Deus que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolos por imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, te ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus os tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem a sua casa, nem suas terras, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirige essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz no meio do povo, cercado de nuvens
e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e as autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando no meio do fogo como nós ouvimos e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que o Senhor nosso Deus diz. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós o ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você ensinará os israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Amém? Bom, o nosso versículo escolhido é o 33, que diz: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra na qual tomarão posses. Então o irmão Anderson disse que quando ele era pequeno, ele morava numa casa de madeira, pertinho lá da igreja. E o terreno era grandão, muito grande, e ele gostava lá de ficar por ali, ver as plantas, as árvores, toda a natureza, né? E ele gostava de ver os bichinhos, os insetos voando, né? Pousando nas flores, enfim. Ele gostava de ver os insetos. Aí um dia a mãe dele falou para ele assim: ó, tenha cuidado com aquele besouro lá, com aquele besouro voador, porque se você mexer nele, você vai se dar mal, vai dar ruim. Você tem cuidado. E o menino, né, ficou curioso e pensou assim: ah, vou tentar, né, vamos ver o que é que dá. Aí o que ele foi? Ele foi a tal do besouro, tirou o dedinho lá, e o que aconteceu? Levou uma ferroada e o dedo polegar dele, ó, ficou inchado e ficou doendo, ó, por vários dias. Não quis escutar a mãe dele, né? Como a gente diz, desacreditou. Então, existem algumas pessoas do mal, né, que falam que tudo que a Bíblia diz referente às proibições, né, aquilo que ela nos orienta a gente não fazer, é coisa que os religiosos inventaram. Para quê? Para que a gente ande com cabresto, né? Para que eles possam ter controle da gente e que os líderes possam evitar que a gente possa ser feliz, que a gente possa ser pessoas livres. Mas isso não é verdade, né? Porque a bondade e a misericórdia de Deus nos avisam a respeito dos perigos. Assim como aquela mãe falou com o menino: ó, cuidado com aquele besouro voador que vai dar ruim, o Senhor também nos avisa com bondade dos perigos de certas ações para poupar a gente de sofrimento, de dissabores, de angústias, que depois a gente não dá conta, né? A gente tem toda a liberdade para fazer o que a gente quer. Vai lá e faz. Mas a gente tem que lembrar da lei do retorno, né? Que tá lá em Gálatas 6, versículo 7. Pois que o homem semear, isso também colherá. Não dá, né, irmãos? A gente sempre gosta de brincar dizendo: você planta laranja e vai colher o que? Melancia? Não tem como, né? O que você planta, você colhe.
Então, quando a gente obedece às orientações da palavra de Deus, a gente continua sob a direção e o cuidado dele. Então, é sempre melhor a gente pensar em fazer aquilo que Deus nos autoriza a fazer e não testar Deus, né? Como aquele menino testou a mãe e fazer coisas que o Senhor não se agrada, achando que talvez se a gente fizer aquilo, a gente vai ter mais liberdade e que Deus colocou aqui no nosso caminho só para a gente não ser livre. Então, a gente tem que pensar bem que as consequências da obediência são vidas, né? Como a gente sempre gosta de lembrar, na obediência mora a bênção. Então, quando a gente é obediente, a gente tem vida, sucesso e bem-estar. Quando a gente anda no caminho do Senhor, a gente só tem a ganhar, não tem nunca nada a perder. Então, nosso manancial termina assim, ó. Quem tem bom senso, guarda e obedece as palavras do Senhor. Amém? Bom, irmãos, então agora eu vou terminar dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Por isso que eu deixo meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas para nós que sabemos que temos que obedecer, para nós que temos juízo, o abraço dá super mega certo, irmãos. Nós temos mais é que abraçar. Quero lembrá-los também do que está escrito no versículo 26 do Salmo 73, que diz: Deus, ó, é minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.